Bom, dando prosseguimento ao nosso curso, essa aula de hoje será sobre bioeletrogênese, né, origem do potencial elétrico da membrana e excitabilidade celular. Então, essa primeira parte, o que a gente vai falar? O fato, né, que todas as células apresentam uma diferença de potencial elétrico e voltagem através da membrana, que alterações na permeabilidade iônica da membrana levam a alterações do potencial. Então, o fato é que a gente pode registrar uma diferença de potencial elétrico através da membrana celular, como está mostrado nesse slide aqui. Então, a gente tem uma célula que está banhada numa solução salina fisiológica, e aqui eu tenho um microeletrodo de vidro, dentro dele tem uma solução salina conectada a um fio conectado a um potenciômetro. Eu quero saber qual que é a diferença de potencial elétrico entre o meio extra e o meio intra. Então, para isso, eu tenho que penetrar esse eletrodo como foi feito aqui. A gente consegue fazer isso, entrar com esse eletrodo através da membrana celular. E quando isso acontece, o que sempre se viu é que a membrana tem uma diferença de potencial negativa em relação ao meio externo. Tá? Em torno de menos 80 mV. Não é sempre esse valor, tá? Na verdade pode variar, varia muito. Mas sempre negativo de dezenas de milivolts, entre menos 90 e menos 50 milivolts. Nesse exemplo aqui eu pus menos 80 milivolts. A gente pode imaginar que existe a princípio, uma diferença de carga através da membrana, mas não existe, eu vou mostrar para vocês. Mas a gente pode imaginar que existe um excesso de carga desse lado negativa e um excesso de carga positiva desse lado, como se elas quisessem passar e não conseguissem. Tá? Em absoluto, não quer dizer que existem mais cargas negativas dentro da célula, não é verdade. Mas, como eu disse, é como se tivesse nesse espacinho da membrana mais cargas negativas encostadas do que do lado de fora. Então isso é um fato, gente. Quando eu falo fato, é que toda célula viva vai apresentar uma diferença de potencial elétrico. E aqui estão alguns exemplos, mas como eu disse, isso é tudo muito muito médio, tá? Varia muito, por exemplo, não quer dizer que o neurônio tem menos 70, pode variar muito ao redor disso. Mas de uma forma geral, os neurônios estão por volta de menos 70 mV, os músculos são mais hiperpolarizados, o músculo liso é mais despolarizado. Quando eu falo hiperpolarizado, é mais negativo. Quando eu falo despolarizado, é mais positivo. Tá? Talvez eu use esses termos aqui na aula. Bom, antes da gente explicar como isso acontece, vamos lembrar o que é uma diferença de potencial elétrico, o que isso significa. A gente vê isso no dia a dia, por exemplo, nas tomadas. Né? As tomadas têm 120 volts ou 220 volts de diferença de potencial. Isso é exatamente isso, é energia. A gente sabe que uma tomada de 110 volts, 120 volts, a corrente vem com menos energia do que uma tomada de 220. Por isso a gente não pode usar um aparelho feito para 110 numa tomada de 220, senão ele estraga, né? E se for o contrário, ele não vai funcionar bem. Tá? Hoje em dia tudo é bivolt, mas numa época que não era. Bom, então a gente já vê que isso é energia, tá? Que essa diferença de potencial elétrico tem a ver com a energia da corrente que passa pelo fio. Então, uma analogia que a gente faz, por exemplo, é com o sistema hidráulico. Talvez facilite o entendimento. Tá? Então, vamos imaginar que essa situação, você tem uma caixa d'água e você tem uma bomba que enche essa caixa d'água. Então, isso é o que acontece na nossa vida. Né? A gente tem uma caixa d'água na nossa casa, no prédio, no bar, muitas vezes tem uma caixa d'água grande, onde se armazena água. Lógico, essa água foi gasta energia, né, para lá ir até lá em cima. Mas uma vez lá em cima, a vantagem disso é que eu não preciso mais gastar energia para distribuir essa água, né, por exemplo, pelas casas ao redor, né, porque ela está num ponto mais alto do que das outras casas. Essa é a lógica. Então, nesse caso aqui, eu tenho um prédio que está no nível abaixo da caixa d'água e 4 andares e um cano, né,
em cada andar. 1, 2, 3 e 4. A energia que a água vai descer é proporcional à diferença, à altura. Tá? Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial da água. Então, a altura que eu falo desse ponto aqui em relação à saída de água. Então, obviamente, a energia potencial é maior em 1 do que em 2, do que em 3, do que em 4. Faz sentido, não é? Então, se eu abrir a torneira aqui, a água vai vir com mais energia do que se eu abrisse dessa descarga aqui no andar 4. Porque a diferença de energia potencial é maior, então a água vem com uma força maior. Simples, né? E essa água tem que fluir para algum lugar, um condutor de água, que é o cano. Então a gente usa o encanamento para conduzir essa água. E quanto maior esse encanamento, maior o fluxo de água pelo cano. Tá? E quanto mais estreito o encanamento, menor o fluxo, mais maior a pressão, porque a energia que desce é igual. Então, a gente sabe disso quando a gente trabalha com a mangueira e põe o dedo na frente da mangueira e a água viaja mais longe. Sai menos água, mas com mais força. Por quê? Porque eu estou aplicando a mesma energia para gerar aquele fluxo de água num espaço menor, né, num volume menor de água. Então ela vem com mais energia. Né? Então, o que eu quero dizer é que essa água que corre, ela depende de um condutor. Ela precisa de uma via para fluir. E como que a gente pode fazer analogia com a eletricidade? Então a água é como se fosse corrente elétrica. Então, corrente elétrica, gente, é fluxo de cargas elétricas por segundo. Então, quando eu falo de corrente elétrica, corrente é um movimento de cargas por segundo, é como se fosse um fluxo de água por tempo, por segundo. Tá? Só que ao invés de ser água, né, litros por segundo, é corrente, carga por segundo. Esses canos são os condutores, é por onde flui a corrente. Condutância é a facilidade de passar a corrente. E resistência é o inverso da condutância. E a altura da caixa é a diferença de potencial elétrico. Quanto maior a diferença de potencial elétrico, com mais energia ocorre o fluxo. A unidade é volt. Então, quando eu falei que tem uma diferença de potencial elétrico através da membrana, significa que eu tenho uma energia que pode fazer fluir cargas elétricas através da membrana. O que é importante a gente lembrar aqui, que diferente da energia gravitacional, que só vai de cima para baixo, então o fluxo só é de cima para baixo, a energia potencial elétrica ela vai para os dois lados. Então, se ela é negativa, ela atrai cargas positivas e repele as cargas negativas, e vice-versa. Lembre-se disso. Então, quando eu falo que tem uma diferença de menos 80 milivolts através da membrana negativa, significa que cargas positivas vão tender a ser atraídas para o meio intracelular. E as negativas vão ser expulsas. Ou seja, as positivas são atraídas e as negativas expulsas. Mas vocês vão ver que tem outro fator complicante aí nessa equação. E como os organismos geram bioeletricidade? Bom, gente, eles geram bioeletricidade pelo fluxo de íons através da membrana celular. Então, vamos lembrar, os íons são átomos com carga ou moléculas com carga. Vamos pegar um exemplo do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal, e como todo sal, quando eu dissolvo ele em água, ele tende a dissociar em seus componentes iônicos. Então, o sódio doa, quer dizer, um elétron ao cloro, e eu tenho um íon sódio, Na+, e um íon cloreto, Cl-, todos com uma carga. O sódio com a carga positiva, o cloreto com a carga negativa. Se esses íons se movimentam através da membrana, eles conseguem, então, passar corrente elétrica através da membrana e alterar o potencial da membrana celular. Então, por onde que esses íons passam? Então lembra que eu falei dos canais que existem na membrana celular, essas proteínas integrais de membrana que formam poros por onde passam íons. A maior parte dos canais passam apenas íons, poucos canais passam moléculas maiores. Nessa nossa aula, vamos concentrar nos canais iônicos, aqueles que passam os íons. Então a gente pode considerar um canal como um condutor, porque ele passa íon, o íon tem carga, ele passa corrente elétrica. Entenderam?
E toda vez que tem um fluxo de íons pelo canal iônico, ele gera uma corrente elétrica que altera a diferença de potencial através da membrana. Isso é uma lei que chama lei de Ohm, que vocês devem ter visto na escola, né, no segundo grau, onde V é igual a I vezes R, ou seja, a diferença de potencial, ΔV, é igual a I, corrente, vezes resistência, que é o inverso da condutância. Então, toda vez que passa corrente por um condutor ou resistor, tanto faz, um é o inverso do outro, você tem uma alteração de potencial entre os dois lados dessa resistência. Ou melhor, desse condutor, se for mais fácil de entender para vocês. Bom, canais iônicos, gente, é uma categoria extremamente diversa de proteínas. Aqui está o mapa filogenético de canais iônicos e membrana dos mamíferos, excetuando os receptores para neurotransmissores. E uma característica importante do canal iônico é a sua seletividade. Tá? Então aqui eu tenho canais em rosa de potássio, ou seja, K, que passam basicamente íons potássio. Então esses canais que começam com K aqui, estou vendo aqui K2P, KV1A9, KCA, KIR, K1012, são canais que passam seletivamente os íons potássio. Aqui eu tenho os NAV, são os canais que passam seletivamente os íons sódio, uma família menorzinha, e os CAV, canais que passam seletivamente os íons cálcio. Essa família aqui são famílias que passam vários íons, cátions, que eu falo, TRPC de cátions, tá? HCN também é de cátions. Cátions que eu falo é cálcio, potássio e sódio. Tem também canais para cloreto que não estão aqui representados nessa árvore filogenética. Outra coisa que vocês podem observar aqui é que alguns dessas famílias têm esse subscrito V, NAV, CAV, KV. Isso quer dizer que são canais que são ativados por diferenças de potencial. Esses canais podem ter portões. Esses portões são partes da molécula que impedem o fluxo de íons. Quando você tem um prefixo V, o sufixo V, perdão, esses portões, eles podem se abrir quando existem alterações de potencial elétrico através da membrana, como eu vou mostrar. Existem outras coisas que podem ativar esses portões, como ligação de transmissores, neurotransmissores, outros ligantes. Alguns canais não têm esse tipo de portão, então eles estão sempre abertos, como esses caras aqui e esses aqui. E são importantes para manter o potencial de repouso da membrana num valor específico. Então, como eu disse, os canais iônicos apresentam, na maioria das vezes, seletividade aos íons específicos: potássio, cálcio, sódio e o cloreto. Eu vou falar desses quatro aqui. Algumas vezes pode passar, por exemplo, esses cátions aqui: potássio, sódio, ou potássio, cálcio e sódio, por exemplo. Mas, como vários canais iônicos da membrana geram o potencial de repouso. Então, quando há um fluxo de um íon através da membrana, ela altera o potencial de membrana, como o fluxo de vários íons altera o potencial de membrana. Então, um conceito importante para a primeira aula é entender que existem vários canais que estão sempre abertos, que estão presentes na membrana e sempre abertos. E é o fluxo através desses canais que estão sempre abertos que gera o que a gente chama de potencial de repouso. Repouso é o potencial de repouso, é o potencial elétrico que a membrana sempre está. Tá? Você vai ver que algumas células podem alterar esse potencial, e é a segunda parte dessa aula. Então, o primeiro conceito importante é que as concentrações iônicas são diferentes dentro e fora da célula. Eu já expliquei isso, tá? Então, sódio é mais concentrado fora do que dentro, enquanto o potássio é mais concentrado dentro do que fora. Tá? Cloreto segue o sódio, o cálcio também é mais concentrado fora do que dentro. E essas diferenças de concentração são geradas pelas ATPases de membrana, que realizam o transporte ativo de membrana. E a principal delas é a sódio-potássio ATPase, ela que mantém
esse gradiente de sódio e potássio que gera todos aqueles outros gradientes iônicos que a gente conhece, naquela tabela, que eu mostrei naquela tabela, e de outros íons que eu não mostrei. Outro conceito fundamental para entender é o que eu já expliquei, que a quantidade de íons positivos é igual a de íons negativos em um compartimento, ou seja, dentro ou fora da célula você não tem mais cátions do que ânions. Isso que a gente chama de princípio da eletroneutralidade. Então aquela tabela lá que eu mostrei, parece que tem mais cátions do que ânions, mas é porque eu só mostrei 4 íons. Se eu contar todos os íons, por exemplo, bicarbonato, fosfato, outros ânions que estão faltando, bicarbonato, fosfato, proteinato, as proteínas têm íons, lactato, ácidos orgânicos, e você for fazer o balanço, você vai ver que é igual. Todo cátion tem um ânion, e vice-versa, que está ali para neutralizar. Se eu tenho o fluxo de uma carga, por exemplo, positiva pela membrana, ela tende a puxar, atrair uma negativa junto. Então não há uma assimetria de cargas. Esse é um conceito fundamental. Então vamos imaginar, com isso em mente, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma bacia, né, uma cuba com soluções de cloreto de potássio. Por exemplo, tá? Pode ser cloreto de sódio. Nesse meu exemplo eu pus potássio. Eu tenho mais cloreto de potássio aqui, está vendo 10 molar, do que aqui 1 molar. Por difusão, vocês lembram que esses íons aqui vão difundir de onde tem mais para onde tem menos. Mas essa membrana que separa as duas soluções tem uma característica interessante. Ela não permeia o cloreto, ela é permeável apenas ao cátion. Isso pode? Pode. Eu posso ter uma membrana artificial que tem cargas negativas que não repelem as cargas, os íons positivos, por exemplo. Então, essa membrana ela vai deixar passar apenas coisas com carga positiva. O que acontece? O potássio quer passar, mas o cloreto não pode. Mas lembra que eu falei? Não tem diferença de carga de um lado do outro. Então esse potássio aqui, que começa a passar, ele começa a se auto-repelir. A presença desse pequeno excesso de carga positiva do potássio faz ele próprio voltar. É o tal do princípio da eletroneutralidade. Então quando isso acontece, que eu estou vendo aqui, o potássio ele começa aí, mas ele daqui a pouco ele volta, eu vou ver que só impedindo a passagem do ânion, eu também peço a passagem do cátion. Então, apesar de eu ter mais sal aqui do que aqui, ter mais cloreto de potássio aqui do que aqui, não vai haver fluxo através dessa membrana e essas concentrações não vão mudar. Ou seja, essa situação é uma situação de equilíbrio. Eu não precisei. Isso vai se manter ali sem eu fazer nada. Apenas tendo essa membrana seletiva às cargas positivas, aos cátions. E se eu estiver medindo com um potenciômetro alguma diferença de potencial aqui, eu vou ver que existe. Existe uma diferença de potencial elétrico de 59 mV. Essa diferença é o potencial do equilíbrio iônico, EI, ou potencial de inércia, que eu vou mostrar para vocês. O que ela é? É o potencial elétrico que contrabalança o potencial químico gerado pelas diferenças de concentração iônica. Fluxo líquido nulo. Por isso que é equilíbrio. Então, o sentido que se faz é que se é para ter um fluxo difusional de potássio, aqui eu não tenho, tem que ter uma força oposta que se opõe a esse fluxo de potássio. Essa força é uma força elétrica gerada pelo excesso, a gente não sabe, de carga de potássio. Tá? É um campo elétrico gerado por esse pequeno fluxo de potássio que faz ele se auto-repelir. Na prática, a gente não consegue ver diferenças de cargas totais de um lado ou de outro. Mas se a gente pudesse olhar aqui na membrana, a gente talvez visse algo assim. Um excesso de cargas negativas aqui, de cloreto, e um excesso de cargas positivas aqui, de potássio. A gente pode até calcular esse excesso de cargas aqui, mas não é matéria da aula. Tá? O que eu quero que vocês entendam, não chega a mudar as concentrações, mas localmente você teria, quando eu falo teria, é porque ninguém consegue ver isso, esse excesso de cargas aqui, tá?
que explicaria essa diferença de potencial. Então, voltando, que esse é um conceito mais importante que vocês têm que entender hoje. Se eu tenho uma diferença de concentrações iônicas e eu impeço o fluxo de um íon, eu vou gerar essa diferença de equilíbrio eletroquímico. Tá certo? Exemplo oposto. Eu só deixei passar o ânion agora. Mesma coisa, eu vou ter a mesma força oposta. Eu vou ter um equilíbrio, não vou alterar a concentração do cloreto e vou medir isso aqui. Ó. Olha, aquele exemplo era 59 milivolts, agora deu menos 59. Por quê? Por causa da carga negativa do cloreto, mas o valor absoluto foi igual. O que isso nos leva a entender? Que isso deve depender, esse valor deve depender da diferença de concentração. E é verdade, nós vamos ver daqui a pouco. Porém, se eu deixar passar os dois íons, aí sim, tanto o cátion quanto o ânion vão fluir e eu não vou ver diferença de potencial elétrico. E aí eu vou ver que essas concentrações vão se equalizar aqui desse lado. Tá? Então, se ambos os íons se difundem, igualmente, não é gerado potencial de equilíbrio. Então, como se ambos potenciais de equilíbrio se anulassem. Então, para ver isso, eu tenho que ter uma seletividade da membrana. Está começando a ficar interessante, né? Eu falei que aqueles canais iônicos são seletivos para alguns íons. Talvez a membrana seja seletiva a um só, será? Vamos ver. Bom, aquele valor que eu mostrei para vocês, ele não é absurdamente, não é aleatório. Ele derivou dessa equaçãozinha aqui que não é para ninguém decorar. Tá? Nunca peço para decorar equações. Ela tem em qualquer livro. Chama equação de Nernst. E ela não é complicada. E ela aqui já está simplificada para vocês. Tá? Ela diz o quê? Que o potencial de equilíbrio eletroquímico de um íon qualquer I é dado pelo logaritmo da concentração iônica, da razão da concentração iônica dentro, interna e fora, aqui está O, externa do íon. Multiplicado por menos 61 milivolts sobre a valência do íon. Valência o quê? Se ela é mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, lembram disso? Então, basicamente, se eu tenho um íon X e eu sei a diferença de concentração deles de um lado e de outro, eu vou saber qual que é o potencial de equilíbrio, ou seja, qual que é o potencial elétrico que contrabalançaria o fluxo daqueles íons gerado pelas diferenças de concentração. Porque vocês vão lembrar da aula de difusão, que a diferença de concentração gera o fluxo de íons, se não. Mas como esse íon tem uma carga, ele também é afetado pelo campo elétrico. Então, se existe um campo elétrico, eu posso chegar num equilíbrio, como a gente viu naqueles exemplos, mesmo com concentrações diferentes. Tá certo? Porque são duas forças que estão contribuindo para o movimento desses íons. A outra coisa importante é que se as concentrações são iguais, isso aqui vai ser igual a quê? A 1. Tá? Se eu tenho a mesma quantidade de íon fora do que dentro, isso aqui é 1, logaritmo de 1 é 0. Então, se não há diferença de concentração iônica, o potencial de equilíbrio é 0. Então, não vai ter fluxo. Quer dizer o seguinte, aí nessa situação, o fluxo de íons é dado apenas pela diferença elétrica através da membrana. Entenderam? Bom, então a gente está entendendo algumas coisas. Existem ATPases que gastam energia para criar gradientes iônicos. É como se fosse aquela bombinha que está enchendo a caixa d'água, tá? Ela tem que gastar energia para encher a caixa d'água. A célula gasta energia para criar o gradiente iônico. E se eu tenho diferenças de gradiente iônico, eu posso ter potenciais de equilíbrio diferentes para cada íon. E é o que eu tenho aqui. Vamos usar aquela tabela, vamos esquecer o cálcio, ver só o sódio, o cloreto e o potássio, e calcular, usando esses valores aqui, o potencial de equilíbrio, o potencial de inércia, né, específico para cada íon. Então lembra, potencial de inércia e potencial de equilíbrio eletroquímico é a mesma coisa. Tá? O que a gente nota? Que o sódio tem um potencial de equilíbrio de mais 60 milivolts. O que isso quer dizer? A gente vai ver um slide sobre isso, se não entender agora. Olha,
O sódio está mais concentrado fora do que dentro, ou seja, só pela diferença de concentração, a tendência do sódio é entrar na célula. Mas lembra, ele tem carga. Se ele tem carga, ele também é sensível ao campo elétrico. A membrana tem uma diferença de potencial elétrico. A gente viu isso, é um fato da vida. Tá? Então, eu quero saber para que lado que esse íon vai. Eu já sei agora que se essa diferença fosse de mais 60 mV dentro da célula, não teria fluxo, porque eu estaria no potencial do equilíbrio. Essa é a força elétrica que contrabalança a força difusional. Vamos olhar o potássio. Ele tem mais dentro do que fora. O potencial de equilíbrio dele é menos 94 mV. Ou seja, nesse potencial ele estaria no equilíbrio. E o cloreto parece com sódio, só que tem carga negativa, né? Tem mais fora do que dentro e o potencial de equilíbrio é menos 80 mV. Ou seja, eu tenho aqui 3 íons com diferentes potenciais de equilíbrio, tá? Dado pelas diferenças de concentrações. Mas o potencial da membrana celular é gerado, vocês vão ver, por essa combinação. Mas antes da gente entender como que essa combinação gera aquele potencial, a gente tem que saber para onde que o íon vai quando eu abro um canal para ele. Porque ele tem essas duas forças, difusional e elétrica. A elétrica é o potencial da membrana. E a difusional é dada pela diferença de concentração. Então, para onde o íon vai? Então, isso o que eu acabei de falar. O íon é influenciado pela diferença de concentração e pela diferença de potencial elétrico através da membrana. Então, para saber para onde que o íon vai, eu tenho que saber a força eletromotriz. O que é força eletromotriz? Olha o nome: eletro, de carga, de elétron, motriz e motilidade. Então, a força que move a carga. No caso aqui, o íon. E é muito simples. A força eletromotriz é a força que age sobre o íon. E é uma combinação da força elétrica e da força química. A força química é o que? A força difusional. A diferença de concentração. Então a força elétrica é dada pelo potencial de membrana. É M. E também pode ser V. Tá? É uma forma de a gente falar potencial. Tá? Como vocês viram lá no potencial de inércia. Então é M menos o potencial de equilíbrio. O potencial de equilíbrio deriva, gente, da diferença de concentração. Então, ele representa a força difusional. É o equilíbrio que contrabalança a força difusional. Então, vamos pegar uma célula de menos 80 mV, que tinha aquele exemplo que eu usei. Nessa célula, vamos pensar o sódio primeiro. Então, a força eletromotriz do sódio é igual ao potencial de membrana, menos 80 mV, menos o potencial de equilíbrio do sódio, mais 60. Isso dá um resultado de menos 140 mV. Ou seja, para o sódio, a soma dessas duas forças aqui, tá, deu um valor negativo. Ou seja, ambos os fatores contribuem para o sódio entrar. A diferença de membrana negativa, do potencial de membrana negativo, o sódio é um cátion, então ele tem que ser atraído pelo campo elétrico através da membrana, e a diferença de concentração, que também favorece a entrada do sódio, tem mais sódio fora do que dentro. Então as duas se somam e é como se para o sódio tivesse menos 140 mV. Tá bom? Então ele entra com muita força dentro da célula quando você abre um canal para sódio. Essa energia potencial que está puxando o sódio para dentro. É mais do que apenas a diferença de energia potencial da membrana elétrica. Olha o potássio como é diferente. Então vamos lá. O potássio, vamos pegar menos 80 mV, a mesma célula. Só que o equilíbrio do potássio é em menos 94 mV. Então menos 80 mV menos 94 mV me dá 14 mV. Então nessa situação, ambas as forças são opostas. A força elétrica, que é negativa, o potencial elétrico da membrana, que é negativo, tende a puxar o potássio para dentro, que é um cátion, né? K+. Porém, como tem mais cátion, no caso, potássio dentro da célula,
né, do que fora, por causa do gradiente formado pela sódio, potássio e TPase, por difusão, esse potássio tende a sair. Então ele tem duas coisas. Um campo elétrico que quer manter ele dentro, que puxa ele para dentro, e uma força difusional que puxa ele para fora. Qual está ganhando aqui? Para saber qual ganha, eu faço essa conta. Então eu vejo que a força eletromotriz é mais 14, ou seja, a força difusional ganhou. Então nessa célula, se eu abrir um canal para potássio, tiver um canal para potássio aberto, o potássio sai da célula com essa força aqui. Nota que é uma energia que sai com menos energia que o sódio, 10 vezes menos nesse exemplo, mas ele sai. Então a direção do fluxo de potássio nessa célula é para fora da célula. E finalmente o cloreto. O cloreto é legal. O cloreto, olha só. Nesse exemplo, o potencial eletroquímico do cloreto é igual ao potencial da membrana, ou seja, quando eu subtraio um do outro, zero. Então, para o cloreto, gente, nessa minha célula, ele já está no equilíbrio. Então não há fluxo líquido de cloreto, porque ambas as forças se cancelam. Ou seja, se eu tiver um canal aberto para cloreto na membrana, eu tendo a não ter fluxo líquido, ou seja, a mesma quantidade de cloreto que entra por esse canal é que sai. Então eu não consigo medir fluxo, não meço corrente, nulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa célula, gente, não existe uma cloreto TPase, um transporte ativo de cloreto, seja primário ou secundário, nessa minha célula. Então ele se distribui de tal forma a ficar no equilíbrio. Se o potencial de membrana é menos 80 mV, ele se mantém naquele nível. Ele se mantém numa diferença de concentração que exatamente gera um potencial de equilíbrio de menos 80 mV. Muito bom. Bom, a gente poderia também pensar que talvez a membrana só passe o cloreto. Seria verdade também, é uma possibilidade, mas não é verdade. Porque a membrana, a gente sabe que tem vários canais. Para sódio, potássio e cloreto. E eles estão abertos no repouso. Então eu já posso descartar essa possibilidade, que a membrana seja seletiva ao cloreto. Na verdade, a membrana passa vários íons, sódio, potássio, cálcio, cloreto, no repouso. Tá? Aqui só o que eu acabei de dizer para vocês. Como nessa célula o cloreto está no equilíbrio, isso quer dizer que não há transporte ativo para o cloreto. Bom, gente, quando um íon atravessa a membrana pelos canais, ele puxa o potencial elétrico da membrana para o seu potencial de equilíbrio eletroquímico. Então isso é uma coisa que eu não pensem como isso acontece, porque isso é física, tá? Mas é o que acontece. Então, cada vez que esses íons estão passando pelos canais da membrana, pelo que eles têm na membrana, eles estão puxando o potencial de repouso da membrana para perto do potencial de equilíbrio dele. Se eu tenho só um canal para um íon na membrana, vários canais, mas do mesmo íon, por exemplo, potássio, eu seria que nem aquele exemplo que eu mostrei lá no início. Eu não teria um fluxo líquido de potássio, nem de nenhum outro íon, e o potencial de membrana é ser exatamente o potencial de equilíbrio do potássio. Como eu disse, como eu vi que o cloreto está no equilíbrio, eu podia imaginar que o potencial de membrana seja por causa disso, que só teria canais para cloreto. Mas não é verdade. A membrana tem canais para vários íons. E o cloreto, ele está no equilíbrio, as concentrações de cloreto equivalem às concentrações do equilíbrio, porque ele já está no equilíbrio. Porque não tem nenhuma energia, nenhum transporte ativo que tira ele desse equilíbrio. Tá? Então, como eu disse, tem muito canal na membrana. E o que a gente sabe, eu já vou contar a resposta para vocês, tem mais canal para potássio aberto. Então aqui eu tenho canais de potássio, sódio, cálcio, tem de cloreto também, eu não pus nesse exemplo, tá? Mas entenda que também tem para cloreto. E o que tem mais canal aberto é o de potássio. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai ser mais importante para gerar aquelas diferenças de potencial elétrico através da membrana. Ou seja, o potencial elétrico da membrana, ou potencial de repouso da membrana, deve ser mais próximo
do potencial de equilíbrio do potássio. Porque, como eu disse, cada vez que é um fluxo de íons, ele está puxando o potencial de membrana para perto do seu equilíbrio. Como vai ter mais canais de potássio aberto, mais íons potássio vão estar passando e puxando o potencial de membrana para esse potencial de equilíbrio dele. Entenderam? E isso é dado por essa equação, que eu não quero que vocês fiquem decorando nem preocupando, mas é uma equação muito simples. A gente só está nessa equação aqui, eu só estou pensando em sódio e potássio, que são os mais importantes, gente. Então eu posso ignorar o cálcio, o cloreto, que mede isso, a permeabilidade de um íon na membrana, que eu chamo de GI. Tá? Quanto maior a permeabilidade da membrana a um determinado íon, GI, mais próximo o potencial de membrana fica do seu potencial de equilíbrio. E é dado por essa equação que a gente chama de equação de condutância de corda simplificada. Não precisa decorar, mas se vocês gastarem um tempinho para entender a equação, vocês vão entender como é simples a entender isso. Então ela diz que o potencial de membrana, M, é igual a média ponderada da permeabilidade do potássio mais a do sódio, ou seja, vezes o potencial de equilíbrio do potássio, mais a média ponderada da permeabilidade do sódio mais do potássio sobre o o potencial de equilíbrio do sódio. O que isso quer dizer isso aqui? Tá? Isso aqui, GNA sobre GK mais GNA, vai dar uma fração entre 0 e 1, concorda? Tá? Isso aqui também. Se a membrana for totalmente impermeável ao sódio, isso aqui é 1, isso aqui é 0, né? Isso aqui é 1, isso aqui vai ser 0, tá? Porque isso aqui é 0, isso aqui vai ser 0. Então o potencial de membrana vai ser igualzinho ao potencial de equilíbrio do potássio. Se for o contrário do sódio, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 1, e o potencial de membrana seria igualzinho ao do sódio. Como que você tem permeabilidade tanto a sódio quanto a potássio, você tem que ter uma média entre os dois que vai me dar o potencial de membrana, e a média é dada por isso. Isso quer dizer o seguinte, se você tem mais canais para potássio, tá? Esse valor aqui vai ser grande e esse aqui pequeno. Então esse valor aqui vai ser mais próximo de 1, e esse valor aqui vai ser bem pequeno, porque esse aqui é pequeno e esse aqui é grande. Tá? Então isso aqui vai dar um valor bem próximo de 0. Então o potencial de membrana vai ser uma média desse produto aqui, vai ser vai ser uma soma desse produto e desse produto. Então esse aqui vai dar um valor próximo desse aqui e esse vai dar um valor bem menor do que esse aqui. Então o potencial de equilíbrio da membrana vai ser essa média ponderada. Quanto maior a permeabilidade da membrana a um íon, a gente está vendo aqui, mais próximo do potencial de equilíbrio da membrana vai ser o potencial de repouso. Então, se eu pegar esse valor aqui e os potenciais de equilíbrio e rearranjar isso aqui, então vamos supor que essa minha célula tem menos 80 mV. Eu vou usar os valores de potencial de equilíbrio do potássio e do sódio que eu mostrei na tabela. Eu rearranjo essa equação aqui. E eu vou ver então que nesse meu exemplo, para dar esse valor aqui, a permeabilidade do potássio nessa célula tem que ser 50 vezes mais a do sódio. Tá? Então, é o que a gente vê na verdade, na vida real. Então, no repouso, a membrana das células, de uma forma geral, de todas as células, gente, é mais permeável ao potássio do que no sódio. Então, essa é outra coisa que todas as células que a gente for medir, a gente vai observar isso. Então, tem mais canais para potássio abertos no repouso do que para o sódio. Agora, gente, lembra de uma coisa. Há um fluxo de íons. Por que esses fluxos não vão agora mudando as diferenças de concentrações? Porque há bomba de sódio e potássio. Então, toda vez que o sódio entra e o potássio sai, a bomba expulsa eles. Expulsa o sódio da célula e põe o potássio de volta. Então, a função da bomba é sempre manter os gradientes. Como esses gradientes na nossa vida não vão mudar, esses valores aqui não mudam. Tá? Se esses valores mudassem, evidentemente, você chegar num ponto que isso aqui, que as concentrações iam ser iguais, de sódio e potássio. Isso aqui ia ser 0 e não ia ter diferença de potencial de membrana. Então, a bomba de sódio e potássio é como se fosse uma bateriazinha, uma pilhazinha que gera essas correntes elétricas aqui, através
dos íons, ou seja, gera o fluxo através dos canais, e isso a gente pode constatar vendo a diferença de potencial de membrana, que é energia. Tá? Então, ultimamente, tudo isso depende de você ter a sódio, potássio e TPase ativa. Tá? Se ela para de funcionar, você começa a quebrar os gradientes e você começa a igualar esses valores aqui de equilíbrio para zero e, consequentemente, o potencial de membrana fica em zero. E realmente, uma célula que não está viva, você não vê a diferença de potencial de membrana, ou se ela não está bem de saúde, tá? Tem pouco ATP, é uma célula que está muito menos negativa do que deveria estar. Tá? Menos 20 milivolts, por exemplo. Muito bom? Bom, eu sugiro agora dar uma pausinha, tomar um café, tomar um suco, pensar sobre esse assunto, talvez, de preferência, estudar antes da gente avançar para a próxima parte, tá bom? Ok, então vamos continuar. Para quem parou, quem estudou, vamos continuar o que eu estou falando. O que é interessante quando a gente olha essa equação, quando a gente entendeu isso, é que a gente vai ver como que é fácil mudar o potencial de repouso de uma célula. Então, como eu disse, se eu alterar esses valores aqui, eu posso alterar o potencial de repouso. Como eu disse, deu o exemplo de bloquear sódio, potássio e TPase. Porém, esses valores na nossa vida não vão mudar. Lembra aquela coisa de homeostase? Essa é uma das coisas que não muda. Concentração de sódio interna e externa, potássio interna e externa, né, dentro e fora da célula. Não muda. Então esses valores aqui não mudam. Tem uma exceção, outras, mas não vamos entrar aqui em detalhes. Tá? Vamos pensar assim, de uma forma geral, isso não vai mudar. Realmente, para a absurda maioria das células, isso não vai mudar durante a vida. Pelo menos de forma significativa e sustentada. Então, se eu quero alterar esse potencial, o que eu posso fazer? Tem uma coisa muito fácil, eu posso abrir um canal. Lembra que canais iônicos podem ter portões que fazem esse canal abrir, que se abrem em resposta ao estímulo. Então a gente vai ver dois grandes tipos de canais, os sensíveis à voltagem, que eu vou falar hoje, e os sensíveis a ligante, que vocês vão ver na neurotransmissão. Os sensíveis à voltagem, eles se abrem quando há uma alteração de potencial de membrana por algum motivo. Eles podem agora alterar esse potencial de membrana. E os sensíveis a ligantes, quando, por exemplo, o neurotransmissor se liga e faz abrir esse canal. Então, por exemplo, se eu aumentar a permeabilidade ao sódio, aqui GNA, eu vou tornar a membrana mais próxima do potencial de equilíbrio do sódio. Então, eu posso tornar esse potencial de membrana mais positivo, até positivo mesmo. Vocês vão ver o que acontece. Ou, da mesma forma, se eu fechar um canal para potássio, eu posso ter o mesmo efeito. Tá? Essa parte essa fração que vai ficar menor vai diminuir a participação do potássio, né, em relação ao sódio. E esse valor vai ficar agora mais próximo do sódio. Então eu posso alterar, aumentar ou diminuir a diferença de potencial de membrana abrindo ou fechando canais iônicos. Isso eu posso fazer muito rapidamente. Então, aí que entra a história das células excitáveis. Células excitáveis são capazes de alterar ativamente o potencial de membrana. Quais são essas células? São neurônios e fibras musculares. São células que a gente chama de excitáveis. Existem outros exemplos? Existem. Por exemplo, célula pancreática beta, que secreta insulina, é uma célula excitável. A célula cromafim da glândula suprarrenal é uma célula excitável. Mas aqui no nosso aulinha de hoje, a gente vai falar basicamente do que é neurônio e músculo. Mas o princípio é o mesmo para qualquer célula que altera o potencial de membrana. O sinal básico das células musculares neuronais é o que a gente chama de potencial de ação. O famoso impulso nervoso, que a gente fala aí de uma forma geral. É o potencial de ação. É a alteração das células excitáveis ao estímulo. Quando você estimula um neurônio ou uma célula muscular eletricamente, ou com um neurotransmissor, de alguma forma, você pode gerar um potencial de ação. Que é uma resposta muito estereotipada, tá? Que está mostrada aqui nesse traçado. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui um potencial de repouso da membrana, desse neurônio,
E você, nesse exemplo aqui, o experimentador injetou uma corrente elétrica artificial. Ela está conectada com o eletrodo, ele injetou via um aparelho, né, uma correntinha elétrica. Então essa corrente passou pela célula, passou pela membrana do eletrodo e a célula sente isso e altera o potencial. Lembra, qualquer corrente que passa pela célula, pela membrana, gera diferença de potencial. Interessante, quando chega num valor específico, que eu chamei aqui, a gente chama de limiar, a resposta fica muito rápida. Nota como que ela está indo lentamente. De repente ela rapidamente vai para um valor muito positivo. E passou inclusive de 0 milivolts, ou seja, eu despolarizei a membrana. Ela estava negativa e ficou positiva. Essa diferença de potencial passou de ser negativa para positiva. Mas é muito rápido. Olha aqui, ó. Sim, essa barra aqui mostra o tempo. Então essa barrinha aqui mostra que se passou 5 milissegundos. Então nota que nem 1 milissegundo, praticamente imediatamente que chegou no pico, o potencial de membrana voltou para um valor negativo. Então isso aqui não durou nem 2 milissegundos, tá? Aqui nesse ponto, talvez nesse ponto aqui. E voltou até para um valor mais negativo. Então eu chamei isso aqui de repolarização, né, voltar para o valor negativo, e essa pós-hiperpolarização que voltou para um valor ainda mais negativo, tá? Que o repouso, tá vendo? E eu digo que isso é tudo ou nada, tá? Então eu vi que isso é uma súbita e rápida despolarização quando você ultrapassa esse valor de limiar. E por que ela é tudo ou nada? Porque o potencial de ação sempre é igual ou muito parecido. Ele não tem uma fração ou dobro. A célula nervosa muscular não gera meio potencial de ação ou o dobro do potencial de ação. Ele é um valor único, tá? Ele não é gradual. Então ele é como se fosse 0 ou 1. A célula ou dispara um potencial de ação em toda a sua magnitude ou não dispara. Por isso que ele é tudo ou nada. E ele viaja ao longo da célula. A célula tem mecanismo que faz ele se propagar, no caso dos neurônios, ao longo do seu axônio. E do músculo ao longo da fibra muscular. Para toda a membrana sentir esse sinal elétrico. Bom, para que serve esse potencial de ação? Ele é um sinal, tá? Ele é um sinal elétrico das células excitáveis. E a vantagem dele é que ele é muito rápido. Então, quimicamente, você produzir uma alteração de concentração, alguma coisa, de um íon, é mais lento. E o potencial elétrico é muito rápido. Ele viaja muito rapidamente através da célula. Então, quando o seu neurônio motor na medula dispara um potencial de ação, ele em milissegundos chega no músculo esquelético e contrai. E manda ele contrair. E no momento também, milissegundos que esse potencial de ação é gerado no músculo esquelético, ele contrai. Então ele é um sinal muito eficiente para controlar não só músculo, por exemplo, mas para passar informação pelo sistema nervoso. E tudo que a gente pensa, sente, reage, se emociona, tudo isso é potencial de ação que está passando pelo sistema nervoso. Então, no músculo esquelético, ele é um sinal de contração muscular. Então, todo músculo esquelético, ele só se contrai em resposta a um potencial de ação. No músculo liso é um pouco diferente. Ele pode responder a um potencial de ação, mas muitas vezes ele contrai sem ter potencial de ação. Eu não vou entrar em detalhes. Mas isso também é importante saber que o músculo liso contrai muito mais lentamente que o esquelético. Então, ele não precisa, talvez, nem sempre de um sinal tão rápido. Mas tanto o esquelético quanto o estriado esquelético quanto o cardíaco, eu estou falando de músculos estriados de uma forma geral, perdão, acho que eu não falei do cardíaco, ele só se contrai em resposta a um potencial de ação. Está aqui um potencial de ação de músculo esquelético típico e de um potencial de ação cardíaco. Veja que ele é muito mais longo do que o esquelético, uma característica única da célula, dos miócitos cardíacos, não de todos, mas dos que são importantes para a contração do miócito cardíaco, do ventrículo, por exemplo, ou do átrio. São mais longos. Não vou entrar em detalhe aqui porque não, mas vocês vão ver na fisiologia cardiovascular por que esse potencial de ação cardíaco é mais longo. Então é importante entender agora que eu vou falar sobre o nervo e o músculo esquelético.
No neurônio, ele simula a secreção de transmissor. Então, toda vez que um potencial de ação é gerado lá no corpo celular do neurônio, ele chega lá no finalzinho do axônio e libera neurotransmissores. E esse neurotransmissor, o que ele faz? Ele vai alterar o potencial da membrana do outro neurônio, que pode ou não chegar naquele valor de limiar que eu falei para vocês e eu vou falar para vocês de novo. Tá bom? E outras células, por exemplo, célula pancreática, né, células neuroendócrinas, secretam outras substâncias. Mas o potencial de ação vai mais do que isso. Tá? Ele tem um mistério nele próprio. A frequência e o padrão de disparos de um potencial de ação é o que a gente chama de código neural. A gente ainda não entende bem como que o cérebro interpreta isso. É um grande mistério da neurociência. Tá? Mas a gente sabe que os neurônios respondem a estímulos alterando esses padrões de potenciais de ação. E esses potenciais de ação nada mais fazem que ativam ou inibem outros neurônios no circuito. Isso gera tudo isso que nós vivemos. Tá? Que nós sentimos, experimentamos, pensamos, reagimos. Como que isso gera tudo é um grande mistério. Mas tudo depende desse potencial de ação. Vou dar um pequeno exemplo daqui a pouco. Então, nesse exemplo aqui, isso que é bem simples, e foi a primeira observação desse código neural, dessa relação entre o estímulo e a frequência de potencial de ação, foram a resposta desses receptores da pele tácteis à pressão. Então, se você simula um desses receptores e mede os potenciais de ação no nervo que é formado pelos axônios desses terminais, sensoriais, você vai ver que a frequência de disparo de potencial de ação aqui é proporcional, por exemplo, ao estiramento da pele, ou seja, a pressão que você aplica. Então está aqui o estímulo, você tem uma rampa, como se estivesse apertando a sua pele com cada vez mais força, tá vendo? E você vê que nesse neurônio a frequência de potencial de ação é proporcional à força. Então você estava aqui 0, aplicou uma força que estabilizou nesse ponto, e veja só que está a resposta desse neurônio a essa pressão. E você viu que a frequência foi aumentando à medida que você aplicava mais pressão. Tá? E estabilizou aqui quando você manteve a pressão constante. Então, quanto mais... Como que isso é interpretado? Então, quando o cérebro recebe esse sinal, ele interpreta que, vindo desse sensor, quanto mais potenciais de ação, maior a pressão que está sendo aplicada na minha pele. E eu vou entender isso dessa forma. Esse outro sensor, responde à velocidade do estiramento, ou seja, só quão rápido que é essa inclinação aqui. Tá? E esse aqui é a aceleração, a variação da variação. Então você tem aqui 3 tipos de informações que são codificadas pela frequência de disparo de potenciais de ação. Então esse é o exemplo mais simples desse código neural. E sem potencial de ação, o sistema nervoso para, o sistema muscular para. Você não contrai o músculo sem potencial de ação. Se eu bloqueio o potencial de ação, bloqueia a contração muscular. Se eu bloqueio o potencial de ação nervo, eu bloqueio o funcionamento daquele neurônio. Tá? Então qualquer coisa que bloqueia o potencial de ação é perigoso, mas eu posso usar ao meu favor. Então vou dar um exemplo interessante. A lidocaína ou qualquer outro anestésico local, ele funciona impedindo a sensação de dor por bloquear potenciais de ação nos terminais dos neurônios que sentem os estímulos dolorosos. Então quando você vai, por exemplo, no dentista, ele vai fazer uma manipulação no teu dente, uma obturação, vai furar teu dente, entrar na tua polpa, e você não quer sentir dor, porque tem terminais que sentem dor, que vão responder ao estímulo nocivo, à nocicepção. Então ele aplica o anestésico local, geralmente lidocaína, mas tem outros, xilocaína, tem vários. Tá? Ele aplica aquela injeção e logo você não sente mais nada, você também não mexe mais aquela região, ela fica totalmente paralisada e também sem sensação. E você agora, o cirurgião pode agora manipular o teu dente, né, porque ele não está mandando mais a informação para o cérebro. Então é como se não tivesse acontecendo nada ali. Ao mesmo tempo você também não pode mais mexer, porque a informação que vem não ativa aqueles músculos.
né? Porque a lidocaína está agindo em toda aquela região, não apenas nos neurônios da dor. Mas veja que interessante, você perdeu aquela sensação. Tá? Evidentemente, se eu injetar essa lidocaína dentro do cérebro, eu vou parar aquela região do cérebro. E experimentalmente tem como fazer isso em animais. Tá? Então, se eu conseguisse parar todos os potenciais de ação do cérebro, meu cérebro vai morrer, ele vai parar de funcionar. Tá bom? Então, lógico, qualquer droga que tenha esse efeito pode ser perigosa. A lidocaína se aplica localmente, em pequenas quantidades, não é perigoso. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o potencial de ação ele é o que faz o sistema nervoso e neuromuscular funcionar. Tá bom? Então, é importante entender como que ele é, as propriedades do potencial de ação, se a gente quer entender um pouquinho o sistema nervoso. E vocês, como profissionais de saúde, que vão trabalhar fonoaudiologia com audição, fala que é movimento e sensação, terapia ocupacional com movimento, tem que entender mínimo sobre a eletrofisiologia do potencial de ação. Então, primeira coisa básica é o tal do limiar. É o potencial de membrana onde vai ser gerado o potencial de ação. Então, como eu disse, era tudo ou nada. Então, aqui eu tenho 3 exemplos e corrente que o experimentador está injetando nesse neurônio, nesse axônio. Então, está aqui em verde. Verde claro, verde médio e verde escuro. Então, no verde claro é uma corrente menor do que aqui e do que aqui. Veja que essas dois primeiros estímulos geraram respostas que não geraram potenciais de ação. Geraram despolarizações. Por quê? Porque qualquer corrente elétrica que passa pela membrana gera resposta de potencial. Mas a terceira, ela foi o suficiente para ultrapassar o limiar do potencial de ação. Ultrapassou? Pumba, potencial de ação, ele ocorreu. Então nota que essas duas aqui não geraram potencial de ação, não geraram meio potencial de ação, um terço. Apenas essa. E gerou todo o potencial de ação. Ela agora pode ser maior, eu posso dar um estímulo maior, que não vai alterar esse potencial de ação, não vai gerar o dobro do potencial de ação, nem o triplo, vai ser sempre igualzinho, com a mesma duração, com a mesma amplitude. Oh, professor, pode variar um pouquinho? Pode variar um pouquinho, mas basicamente vai ser a mesma coisa. Tá? Então, o potencial de ação possui um potencial de limiar, e quando você ultrapassa esse potencial de limiar, o potencial de ação vai acontecer completamente. Então, ele é tudo ou nada. Conceito fundamental. Desde a década de 50, a gente sabe que o potencial de ação depende de ter sódio externo. Então, essa foi uma descoberta muito importante na década de 50, tá? Usando uma preparação de axônio gigante da lula do animal, daquele bicho, né? Do molusco marinho, que tem um axônio muito grande de diâmetro, que permitia aos pesquisadores na época colocar um eletrodo aqui dentro. Isso é uma particularidade desse axônio, de que tem 1 milímetro de diâmetro até esse valor. Então permitia que você colocasse um fiozinho bem fininho lá dentro. Hoje em dia tem técnicas mais delicadas que permitem a gente registrar potenciais de ação de neurônios, de qualquer neurônio central. Mas na época essa era a técnica, e precisava do axônio gigante da lula. Bom, então está aqui um potencial de ação gerado no axônio gigante da lula, gerado por um estimulador elétrico, tá, um choquinho, potencial de ação. Nesse exemplo em 2, os pesquisadores reduziram o sódio extracelular em 33% do original. Então nota aqui que o potencial de ação agora está menor. Está mais lento, mas não vamos preocupar com essa velocidade. Vamos olhar só o tamanho dele, só a amplitude. Está menor. E aqui em 3 é quando voltou para a condição original, de 145 milimolar de sódio. Nota que voltou praticamente igual. O que isso quer dizer? Quer dizer que o axônio está vivo, né? Alguém podia dizer, não, tá assim porque tirou o sódio, ele morreu, ele não gostou, alguma coisa aconteceu. Mas o fato é, quando voltou na condição original, voltou à condição original. Então não houve nenhuma mudança estrutural ali na membrana. E nesse exemplo, foi tirado 50% do sódio. Então nota que o efeito foi menor, né? O efeito em reduzir a amplitude foi menor
do que aqui. Então existe uma dependência linear da amplitude do potencial de ação e da concentração do sódio extracelular. Bom, gente, isso é porque o potencial de ação é composto de duas condutâncias, uma de sódio e uma de potássio. Condutância, gente, é a permeabilidade da membrana ao íon. Eu falo condutância porque lembra aquela analogia com o potencial com a água, né? A água precisa de um cano, que é o condutor, o canal é um condutor elétrico, que é por onde passam os íons. Tá certo? Então, eu vejo aqui que em paralelo ao potencial de ação em vermelho, eu tenho um aumento da condutância, ou seja, da permeabilidade ao sódio. E aqui uma mais lenta ao potássio, que é importante aqui para esse ponto aqui de hiperpolarização. Tá? Então, a condutância ao sódio, gente, o que ela quer dizer é o seguinte: se eu estou abrindo canais para sódio, esses canais aumentam a permeabilidade da membrana ao sódio. Lembra daquela equaçãozinha? Se aumentou, eu puxei o potencial de membrana para mais próximo do potencial de equilíbrio do sódio. O que está acontecendo aqui, olha aqui o potencial de equilíbrio do sódio qualquer. Em torno de menos 60 mV, está vendo? Então, o potencial de membrana ficou mais próximo desse valor, porque por esse breve período de tempo, a membrana está agora mais permeável ao sódio do que ao potássio. Mas é muito breve, porque logo essa condutância acaba, essa permeabilidade cai para o valor original. E ao mesmo tempo a do potássio abre e aumenta essa razão, né? Sódio e potássio, e a membrana fica mais permeável ao potássio de novo e mais ainda que o normal, produzindo essa pós-hiperpolarização que acaba quando isso volta ao normal. E a membrana volta ao seu potencial de repouso. Tá? O que é importante? Não há alteração de concentração, gente. Não precisa. Você não consegue medir o aumento da... entrou sódio na membrana. Entrou. Mas é tão pouquinho que durante o potencial de ação que você não consegue ver diferença. Pode até calcular quanto de sódio que entrou na célula durante o potencial de ação, você vai ver que é nanomolar, é ridículo. Tá? Não alterou as concentrações de sódio. 2, que é importante, aumentou o número de carga possível da célula? Não. Por quê? Porque ao mesmo tempo saiu tem alguma carga que tem que entrar ou sair para contrabalancear. Então, quando isso aconteceu, saiu o potássio em resposta, pelos canais que já estão abertos pelo potássio. Ou entrou cloreto junto com o sódio. Então aquele balanço de carga nunca muda. Tá? Nunca muda. Por que fica mais positivo? Porque eu tenho mais sódio passando agora pela membrana do que potássio. Isso puxa aquele potencial de equilíbrio para o valor do potencial de... Perdão, puxa o potencial de membrana para próximo do valor do equilíbrio do sódio. Tá? Batata. Tá certo? Nosso professor, se disparar muitos potenciais de ação, pode aumentar, pode alterar a concentração, o sódio intracelular? Pode. A gente sabe que altera. Muitos rapidamente pode alterar. A bomba logo volta ao normal. Ela funciona para manter essas concentrações normais. Tá certo? O que é importante para a gente entender é que não preciso ter acúmulo de carga positiva, por causa da eletroneutralidade, a dinâmica não deixa isso acontecer. Tá? Então todo esse fluxo de cátions também, rapidamente a célula responde entrando ânions por canais de cloreto. Tá? E também não precisa aumentar o sódio intracelular. Quer dizer, aumento do sódio intracelular por um potencial de ação é muito irrisório. O que acontece é justamente você aumentar a permeabilidade do sódio e puxar o potencial de membrana mais próximo do equilíbrio do sódio. Bom, o potencial de ação se origina com a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, NAV. Que canais são esses? São canais dependentes de voltagem que se abrem em resposta à alteração no potencial de membrana. Tá? Então esse Vzinho aqui, esse sufixo V, quer dizer isso, é um canal de sódio, que em potenciais abaixo daquele limiar estão fechadinhos. Mas quando por algum motivo o potencial de membrana ultrapassa aquele valor de limiar, eles se abrem e deixam passar sódio. Então esses NAV, gente, são característicos das células excitáveis. Músculo estriado, músculo liso e neurônio.
Você não vai achar um NAV num linfócito, num fibroblasto, no hemácia, tá? No epitélio digestivo. Ele é típico de célula excitável, célula que altera potencial, essa membrana gerando potencial de ação. E, como eu falei, a lidocaína é um bloqueador desses NAVs. Qualquer anestésico local são bloqueadores de NAVs. Mas o primeiro que foi descoberto, assim, o mecanismo, foi essa substância aqui, a tetrodotoxina, que é essa molécula aqui desse bichinho aqui que é o baiacu. Esse peixinho que quando ele fica irritado, ele incha para tentar assustar o que ele acha que é um perigo para ele. Então a pele do baiacu e algumas vísceras são ricas nessa molécula tetrodotoxina. O que ela faz? Ela tampa com essa parte aqui da molécula o canal para sódio, como se fosse uma rolha. E ela é muito específica para os NAVs, ela não atua para nenhum outro canal. E ela também só é específica para os canais do músculo e da maioria dos neurônios. Ela não é muito boa no músculo cardíaco, não. Tá? E também de alguns neurônios sensoriais ela não atua. Mas basicamente ela vai parar o disparo de potenciais de ação de neurônio. Então aqui um neurônio que dispara uma série de potenciais de ação, resposta a uma corrente, tá? Antes e depois da tetrodotoxina, viu que ela bloqueou esse potencial de ação. Então se eu bloqueei o canal de sódio, independente de voltagem, com a tetrodotoxina ou alguma outra droga, como o anestésico local, outras toxinas que também fazem isso, eu bloqueio o disparo de potencial de ação, aquele neurônio parou, aquele músculo não contrai, o neurônio não se comunica com os outros, acabou ali, enquanto se vê aquela toxina. Tá? Lógico, ela chama-se toxina, por ser tóxica. Tá certo? Então esse bichinho aqui não deve ser comido. Apesar que se comem, os japoneses comem, porque eles sabem retirar a pele e a vesícula e as vísceras do bicho, principalmente a vesícula biliar, de uma forma que não contamina com o tetrodo, mas só os sushimenses certificados pelo Estado conseguem fazer o fugu, que é o sushi de baiacu, tá certo? Então nunca comam baiacu, tá? Existe caso de intoxicação aqui no Brasil, já foi feito por baiacu mal preparado, mal cozido, tá? E é uma toxina que vai te matar por parada respiratória, tá? Como eu disse, ela não para o coração, mas para o músculo, ela não vai para o cérebro por causa da barreira hematocefálica, tá? Bom, aqui o que eu quero que vocês entendam é que existem bloqueadores, né? Se eu bloquear o canal de sódio com alguma toxina, como a tetrodotoxina, eu impeço o potencial de ação. Então, para o músculo, ele não contrai, o neurônio não dispara o potencial de ação, não libera neurotransmissor para o seu vizinho, eu parei a neurotransmissão e a contração muscular e o funcionamento do sistema nervoso na presença da tetrodotoxina. E os canais para potássio KV, aqueles que se abrem durante esse potencial de ação, porque tem os canais de potássio que estão sempre abertos, que são responsáveis pelo potencial de repouso, mas tem os KVs, aqueles que são também independentes de potencial, que só vão abrir depois que o potencial de ação é gerado, aqueles que se abrem mais lentamente. Eles são importantes para quê? Para ajudar nessa repolarização, nessa descida, né, do potencial de ação, e fazer essa pós-hiperpolarização, essa negatividade da membrana após o potencial de ação. Então aqui está um exemplo onde se usou esse bloqueador aqui, o tetraetilamônio, o TE, que é uma substância artificial, que bloqueia alguns canais de potássio, mas basicamente os do nervo. Tá? E você veja que ela prolongou o potencial de ação e impediu essa pós-hiperpolarização. Tá? Então só lembrando, correntes de potássio dependentes de voltagem, tá? que essa droga atua. Os canais de potássio que estão lá abertos no repouso, eles são outra coisa. Tá? Esses canais de potássio dependentes de voltagem, ou KV, que são sensíveis ao TE, que são importantes para essa fase do potencial de ação. Bom, por que agora o potencial de ação é tão curtinho? Ele é curtinho porque o canal de sódio ele abre e fecha em resposta ao estímulo. Então eu posso imaginar um canal de sódio, qualquer outro canal, como um poro que tem dois portões, um portão de ativação e um portão de inativação. Quando o canal está no estado que a gente chama de fechado, por exemplo, no potencial de repouso, esse portão de ativação
está fechado e impede o fluxo de sódio. E o de inativação, que está dentro da célula, está aberto. Então vamos lembrar, o portão de ativação está fora da célula, olhando para o lado extracelular, enquanto o portão de inativação está olhando para o lado intracelular. Então o canal fechado, no repouso, o portão de ativação está fechado, o de inativação está aberto. Quando você ultrapassa o limiar do potencial de ação, o canal sente isso, uma parte da proteína sente isso e faz o portão de ativação se abrir e agora o sódio pode passar e gerar o potencial de ação. Pelos vários canais, tá, gente? São vários canais que tem numa região específica do neurônio. Mas o que acontece? Esse portão logo fecha. Logo ele fecha. E o canal entra nesse estado que a gente chama de inativado. Então, potencial de ação curto, porque ele se abre um breve período por uma fração de milissegundos e logo entra no estado inativado, que vai ficar nesse estado enquanto você não volta o potencial de membrana para um valor negativo. Tá? Então, se a membrana ficasse positiva, acima do limiar por muito tempo, esses canais vão ficar sempre inativados. Então, por isso que é importante ter aqueles canais de potássio dependentes do potencial que vão puxar o potencial de membrana rapidamente para esse valor negativo, bem negativo, para ele sair logo do estado inativado e poder ser aberto novamente. Porque enquanto ele está nesse estado, ele não sai dele, nessa situação. Para sair dele, ele tem que voltar para esse estado aqui e para isso a membrana tem que ficar negativa de novo. Daí a importância daqueles KVs, canais de potássio sensíveis a potencial. E essa inativação gera o que a gente chama de período refratário. O que é um período refratário? É o tempo que leva para o neurônio ou músculo disparar outro potencial de ação depois de um potencial de ação. Então, nesse intervalo de tempo, a membrana das células excitáveis está refratária à excitação. Então, após o disparo de um potencial de ação, a célula necessita de um tempo antes de disparar o próximo potencial de ação. Esse tempo chama-se período refratário. A gente classifica de uma forma muito grosseira em dois ciclos. O absoluto, que é basicamente durante o potencial de ação, onde a célula está totalmente refratária, e o relativo. O relativo que ocorre depois do potencial de ação até alguns milissegundos. O relativo é o seguinte: o neurônio ou músculo pode até disparar um potencial de ação, mas o limiar está elevado, ou seja, o estímulo necessário é muito maior. E é tão maior quanto mais próximo está do potencial de ação. Ou seja, aqui nesse ponto temporal, a célula está muito refratária. Ela vai precisar de um estímulo muito forte. O limiar está muito maior do que o original. Então, por exemplo, se o limiar era menos 40 mV, ele deve estar em 0 mV. Tá? E à medida que o tempo vai passando, o limiar vai caindo até vai ficando mais fácil para disparar outro potencial de ação, até que chegou aqui, pronto, está igual, o limiar está igual. E por que isso acontece? Porque isso reflete o tempo que leva para o canal de sódio sair do estado inativado. Você não tem um canal de sódio só, não, tem milhares de canais de sódio. Eles vão saindo aos pouquinhos do estado inativado. À medida que eles saem do estado inativado, você diminui o limiar do potencial de ação, vai ficando cada vez mais fácil disparar outro. Quando chega nesse ponto aqui, por exemplo, todos, ou praticamente todos, já saíram do estado inativado e você já não está mais no período refratário. E por que é importante esse período refratário? Para garantir que o potencial de ação caminha numa direção só. Então, vamos olhar um nervo, um neurônio. Então, nos neurônios, os canais de sódio estão todos concentrados aqui, tá, praticamente isso, no conexional e no axônio. Então, o potencial de ação é gerado aqui, ó, no conexional, no início do axônio. Lá que está a maioria dos potenciais de ação. Então, o neurônio, vocês vão ver na próxima aula, eles recebem estímulos dos outros neurônios via neurotransmissores que alteram o potencial de membrana, tá, em alguns milivolts, e eles vão ser somados aqui no soma, no corpo celular. Se essa somação de potenciais sinápticos, isso vai ficar claro na próxima aula, ultrapassa o limiar do potencial de ação, ele é gerado aqui no cone e vai viajar aqui pelo axônio. Ele viaja aqui também, mas não interessa para a gente agora não.
Então, à medida que ele viaja pelo oxônio, então está aqui, ele foi ativado aqui. Então, o que acontece? Ele é uma despolarização. Então, ele foi gerado aqui e esse campo elétrico desse potencial de ação influencia as regiões vizinhas. Então, abre os canais de sódio vizinhos. Tá? Então, esses canais de sódio aqui estão fechados agora, mas quando eles sentem aquele campo elétrico do potencial de ação, eles se abrem e geram um potencial de ação aqui nessa região. E vão fazer isso ao longo do axônio. Só que eles também podem, esse campo elétrico age aqui também, tá? Só que esse lado aqui agora está no período refratário. Então, o potencial de ação não vai ser gerado novamente aqui. Ele vai caminhar, até chegar ao final e pronto, parou. Por quê? Porque aí no finalzinho, no terminal sináptico, está todo no período refratário. Então, o período refratário garante que esse potencial viaja e se igualar no terminal sináptico. Se não tivesse ele, ia ser o caos, isso aqui ficar reverberando sem parar, porque agora gerou aqui, simulou essa região, gerou um potencial de ação aqui, que simula essa região e essa. Agora essa região gera outro potencial de ação aqui, ia ser um caos total. Então, esse período refratário garante que ele se propague unidirecionalmente pelo axônio e chegue aqui no finalzinho, acabou. Bom, e como que ele viaja ao longo da célula? Gente, se só tiver canal para sódio lá no conexional, ele vai viajar de forma passiva, ou seja, é um campo elétrico. Tá? Ele tem um alcance, mas esse alcance é limitado. O que a gente está vendo aqui? Eu tenho aqui um axônio, por exemplo, de 3 milímetros, gerei um símbolo aqui, tá? Por essa corrente. Isso aqui não é um potencial de ação, é uma corrente elétrica passiva qualquer. Tá? Uma resposta que a gente chama de passiva, que gerou essa resposta aqui. E eu medi, eu não, né? Nesse exemplo, foi medido respostas em vários pontos no axônio. Eu estou vendo aqui, zero, aqui no ponto onde foi gerada a resposta, meio milímetro, 1,5, 2. Você vê que 2,5 milímetros já foi embora. Já sumiu. Por quê? Porque a corrente se dissipa pela membrana. A corrente elétrica, gente, os íons vão se dissipando pela membrana, porque ela tem canais. Então a resposta vai caindo, e você vê que 2,5 milímetros já foi embora. Mas olha, os axônios muitas vezes tem vários centímetros de comprimento. O axônio motor pode ter mais 1 metro no ser humano. Imagina uma girafa, então. Uma baleia. Tem dezenas de metros. Como é que esse potencial de ação viaja? Então ele não pode. O campo elétrico do potencial de ação não consegue andar mais que alguns milímetros. Então o mecanismo é encher de canal de sódio. Então os axônios dos invertebrados e de alguns axônios nossos, muitos, alguns não, vários, é cheio de canal de sódio no comprimento inteiro. Só que isso tem dois problemas. Um, gasta muita energia sintetizando proteína, e dois, por motivos que eu não vou explicar, não é uma forma eficiente de transmitir o impulso nervoso. O que a natureza encontrou para os vertebrados é encapar o axônio. A gente pode imaginar o axônio como um fio desencapado numa piscina, né, em água salina. Então, encapando o axônio, melhorou muito a condução. E ela encapa como? Você já deve ter visto isso na histologia, usando células gliais especializadas que formam bainhas de mielina. A bainha de mielina é a membrana dessa célula glial, seja a célula de Schwann, no sistema periférico, ou oligodendrócito, do sistema nervoso central, que é rica nesses fingolipídios chamado mielina, tá? E ela encapsula o axônio. Forma esse encapsulamento. É basicamente bem fininho, então basicamente só tem lipídio ali. Então é um meio bastante hidrofóbico, bastante resistência. Então você encapa o axônio. E a condução aqui agora, passiva, é muito mais eficiente. Então aquele decaimento da condução do potencial de ação vai durar muito mais tempo, vai ser muito menor pela distância. Então vai viajar muito mais milímetros antes dela sumir. Só que mesmo assim não é totalmente eficiente. De tempos em tempos a bainha de mielina é interrompida e você tem um nódo, que é o famoso nódo de Ranvier. Então a cara está aqui mostrando, a cada 300 micrômetros a 2 milímetros você tem um intervalo, e é nesse nódo de Ranvier onde estão os canais de sódio sensíveis ao potencial do axônio mielinizado. É ali que vai ser regenerado o potencial de ação. Tá? Então isso que a gente chama de corrente saltatória, apesar que eu não gosto desse nome porque ela não salta,
O que acontece? Eu tenho um potencial de ação gerado aqui e ele viaja aqui por dentro da baía de mielina. Então esse campo elétrico viaja aqui. E, lógico, ele vai perdendo a magnitude com a distância, mas com a baía de mielina isso acontece muito mais lentamente, né, do que um axônio não mielinizado. Então ele consegue viajar 2 milímetros sem dissipar muito, mas ele chega nesse ponto e tem que ser regenerado. Então o nó de Ranvier regenera esse potencial de ação e vai passando até chegar no final. E tá aqui um exemplo de para mostrar para vocês, aqui em verde os canais de sódio, aqui em azul e vermelho são outras proteínas que não interessa, tá? Só para mostrar que realmente os canais de sódio só estão no nodo. Então tá aqui a bainha de mielina, tá dando para ver, né? Tá aqui o canal para sódio, tá? Então no axônio mielinizado ele só tá aqui. A maioria dos axônios do vertebrado são mielinizados, tá, gente? Mas nós temos muitos axônios não mielinizados. Por exemplo, axônios muito curtos do sistema nervoso central, que só contactam neurônios vizinhos, não precisam de bainha de mielina. Então, que tem 1 milímetro ou menos de comprimento, tá? 2, 3 milímetros ou menos, não precisam de bainha de mielina. Tá? Na verdade, até mais do que isso. São não mielinizados. Tá certo? Mas a maioria dos axônios que tem que projetar de uma região para outra, e todos os periféricos, são mielinizados. Então, toda contração neuromuscular e sensação nossa é por axônio mielinizado. Alguns axônios que transmitem dor crônica, aquela dor que chega bem depois da outra, geralmente quando você se machucou e o tecido inflamou, é por axônio não mielinizado. Mas a dor imediata é mielinizada. Por quê? Porque além de melhorar essa transmissão passiva, ela aumenta muito a velocidade de condução, para um mecanismo biofísico que não interessa aqui, que é um pouco complicado. Mas só para comparar, vamos olhar o axônio não mielinizado do invertebrado. Então, a lula, que eu falei que tem o tal do axônio gigante, é por causa disso. Os invertebrados não têm mielina, eles têm que contornar esse problema aumentando o diâmetro do axônio. Como a maioria dos vertebrados é pequenininha, até que não é tão problema. Mas quando tem uma lula, que é um bicho grande, e tem lulas gigantes, os axônios têm que ser muito calibrosos, porque isso também aumenta a velocidade de condução por um mecanismo biofísico aqui que eu não vou explicar. Então, olha só, um axônio da lula, um axônio não mielinizado, de 800 micrômetros de diâmetro, conduz a 20 metros por segundo. Um axônio mielinizado de vertebrado de 7 micrômetros de diâmetro conduz a 60 metros por segundo. Então, o axônio não mielinizado para conduzir a 20 metros por segundo, basta ter 2 micrômetros. Então, é muito mais eficiente. Então, você consegue empacotar num nervo muito mais axônios mielinizados, transmitindo em alta velocidade, do que você precisaria de axônios não mielinizados para transmitir a mesma velocidade. Então, a mielina foi uma grande adaptação evolutiva que permitiu a complexidade do sistema nervoso dos mamíferos e também aumentou muito a capacidade de aumentar de tamanho dos mamíferos serem grandes. Tanto que perda da bainha de mielina é fatal, a gente não vive mais sem ela. Tá? Nosso sistema nervoso é totalmente adaptado para ela. Pode ocorrer perda? Sim. Então, existem dois tipos de doenças. A perda genética, que acontece, que a pessoa tem uma malfunção genética que impede a formação da bainha de mielina ou forma uma bainha defeituosa. As crianças nascem com esse problema e não sobrevivem. Grande maioria não sobrevive, as poucas que sobrevivem têm sérios problemas neurológicos. Por quê? Porque o sistema nervoso não consegue mandar as informações com a velocidade suficiente. É curioso que a gente nasce sem bainha de mielina, né? Os mamíferos nascem com axônios desmielinizados. Eles vão, à medida que eles vão maturando, eles vão produzindo mielina. Um bebezinho de 6 meses já está com bastante mielina. Se não tem, a tendência é que o sistema nervoso não se desenvolve, tá? E a criança acaba falecendo com poucos anos. É muito triste porque não tem cura, é uma doença genética. Então isso é muito triste, mas é muito rara a doença de mielina. A outra doença que é mais comum é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla acontece, é uma doença autoimune, ou seja, é o sistema imunológico atacando a gente próprio. Vocês devem aprender isso em imunologia, se vocês tiverem. E você forma anticorpos contra a bainha de mielina e ela começa a atacar e a pessoa começa a ter crises, porque tem crise de destruição na mielina, a pessoa começa a perder movimento, ela não começa a ver, não começa a ouvir, começa a ter confusão mental e assim por diante.
A tendência dessa doença é sempre piorar e acaba matando a pessoa. Mas tem cura? Não. Mas tem muita terapia que está prolongando cada vez mais a vida desse paciente com esclerose múltipla. É possível que vocês vão ver na vida profissional pacientes com problemas de audição, de fala ou de coordenação motora por causa da esclerose múltipla. Você pode ter com 19 anos, eu conheço pessoas, tá? Geralmente dá em pessoas mais com 40, 30, 40, 50 anos, mas acontece em meninas jovens. E é interessante, acontece mais em mulheres do que homens, a gente não entende bem por quê. Tá? Então, é uma doença que vai ser comum, relativamente, não é comum, mas numa clínica neurológica é relativamente comum. Vai aparecer na sua vida clínica se você for trabalhar com paciente neurológico. É rara, mas não é tão rara a ponto de você não ver se você trabalha em clínica neurológica. Tá? É uma doença também debilitante, incapacitante, mas que não tem cura, triste, mas que tem terapias cada vez melhores. A gente espera que um dia a gente consiga curar essa doença. Aqui nessa aula, gente, é importante saber dela para vocês entenderem o impacto da mielina e da condução, da importância da condução rápida do potencial de ação para o funcionamento do sistema nervoso. Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar. Agradeço a atenção. De novo, estudem isso, essa parte. Eu tentei falar de forma bem simples sobre o potencial de ação, que é a coisa mais importante, mais básica, não vou dizer mais importante, mas a informação mais básica que vocês têm que saber sobre o sistema nervoso, entender como ele funciona, como ele é gerado. É fundamental para vocês realmente entenderem como o sistema neuromuscular funciona, e isso vai ser importante para a profissão de vocês, como fonoaudiólogas, terapia ocupacional, e também o pessoal da IBM tem muita coisa legal de simulação de sistema nervoso. Todos esses potenciais de ação a gente consegue simular no computador. A gente tem as equações diferenciais para todo neurônio, e é uma área de pesquisa muito interessante de simulação neuronal. Tá? Quem quiser saber mais informação, eu estou à disposição. Muito obrigado, tá, gente? E a gente se vê de novo na fisiologia renal, e a neurofisiologia continua com a professora Eliane.